Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o capítulo 3 do livro de Romanos. E como eu já disse no último programa, este capítulo é profundo, tem realmente expressões e afirmações muito claras acerca da condição do homem. Mas também tem afirmações tremendas acerca da solução que Deus tem para toda a humanidade. E essa solução passa pela pessoa de Jesus Cristo. Passa exclusivamente por nós crermos nesse Senhor que morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Esta é a solução de Deus para a humanidade. E é quando nós depositamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo que nós realmente podemos ter um relacionamento profundo com Deus. O livro de Romanos é muito claro quando ele fala da condição humana. Ele encerra tudo de uma forma equilibrada, podemos dizer assim. Ele diz que os religiosos e não religiosos não têm vantagens uns em relação aos outros, de forma alguma. A única vantagem que nós temos é em aproximarmos-nos de Cristo, é podermos ter um relacionamento exclusivo com Deus. Quando nós olhamos realmente para a nossa história, quando olhamos para aquilo que nós podemos fazer em termos da nossa vida, nós percebemos que realmente o nosso percurso de vida nem sempre foi famoso. Nem sempre fizemos coisas que agradam a Deus. Mas não é só esse tipo de atitudes, é realmente a natureza do homem que está em causa. Aquela natureza que virou as costas a Deus e procurou fazer o seu caminho sozinho, querendo, no fundo, ser igual a Deus. E aqui o livro de Romanos traz estes textos para que nós possamos ver-nos ao espelho, possamos tomar consciência daquilo que nós somos. Mas o facto de tomarmos consciência daquilo que nós somos faz com que nós tenhamos que tomar uma atitude, dar um passo. Só que por vezes há pessoas que não querem tomar essa consciência. Preferimos ficar na ignorância, preferimos tentar, como se costuma dizer, dourar a pílula, não tomar consciência daquilo que nós somos. Mas o não tomar consciência não traz soluções, não resolve o problema. Conta-se a história de uma senhora já de idade que estava a ter alguns sintomas preocupantes. Começava a perder peso, começava a perder sangue e os filhos estavam preocupados com ela. Então diziam: mãe, olha, a mãe tem que ir ao médico, a mãe não pode continuar assim, está a emagrecer demais. Não, eu estou bom, dizia ela para os filhos, eu estou boa, não preciso de médico, eu nunca fui ao médico em toda a minha vida, sempre tive uma saúde de ferro, portanto eu não preciso de médico para nada. Mas de facto os sintomas agravavam-se e os filhos tanto insistiram que finalmente essa senhora aceitou em ir visitar o médico. O médico, quando a viu, ficou extremamente preocupado, então mandou fazer alguns exames para, definir bem o diagnóstico e infelizmente detectou que essa senhora tinha um câncer. Então a senhora respondeu para os filhos: eu bem vos tinha dito que se eu não tivesse vindo ao médico, eu estava boa. Esta senhora claramente confundia o facto do médico diagnosticar o seu mal com o facto de ter o mal. Ela pensava que, não tomando consciência do que tinha, estaria de boa saúde, o que não é um facto. Assim como nós, quando olhamos para as Escrituras, às vezes dizemos: não, esta Bíblia é demasiado dura, a Bíblia é muito incisiva quando fala acerca do homem. Como nós já vimos, o texto bíblico que lemos no último programa falava que não há um justo, nenhum sequer. Nós podemos dizer: mas como é que Deus faz uma afirmação destas tão dramática, tão contundente, tão forte? No fundo é olhar realmente para a humanidade. Se você não concorda com aquilo que as Escrituras dizem, eu recomendo que você abra a sua televisão e veja o noticiário desta noite. Tome consciência daquilo que está a acontecer à sua volta e verá se aquilo que a Bíblia diz é ou não verdade. O facto de nós tentarmos ignorar aquilo que acontece ao nosso redor não quer dizer que essas coisas não estão realmente a acontecer. E quando a Bíblia fala disto, está a falar numa perspectiva de Deus, não está a falar numa perspectiva humana.
Eu já disse isso também no último programa. Portanto, o facto de nós nos compararmos uns com os outros faz com que nós pensemos que até somos boas pessoas. Mas se nós nos compararmos com Cristo Jesus, vamos ver que a diferença é abismal. E é por isso que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem faz é inútil, não há um justo nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. São afirmações realmente que mostram e revelam o coração do homem. Necessitamos realmente de buscar o Senhor, invocá-lo enquanto é tempo, invocá-lo enquanto Ele está perto. Por isso mesmo devemos tomar essa atitude de procurar entender quem Deus é. Também entender aquilo que as Escrituras dizem a respeito da forma como nos podemos relacionar com Deus. Então nós já vimos, e gostaria só de fazer um resumo daquilo que já vimos até aqui, porque vamos começar depois a ler o capítulo 3, verso 12. Vimos no verso 10 que o homem é pecador por natureza. Não há um justo, nem um sequer. Isto tem a ver com a natureza intrínseca do homem. No verso 11 deste mesmo capítulo 3, nós vimos que o homem é pecador por escolha. Ele decidiu continuar o seu percurso de vida sem Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. E o verso 12 vai mostrar que o homem é pecador na sua vida prática, naquilo que ele faz. Então temos aqui 3 níveis que definem a natureza do homem, a escolha do homem e a prática do homem. Por isso este mesmo verso diz: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Mais uma vez é necessário dizer que este exemplo aqui não está mais uma vez a comparar pessoas umas com as outras. Não está a dizer que realmente se nos olharmos uns para os outros não há pessoas melhores que outras. É verdade que sim. Mas ao mesmo tempo, como eu já disse também, a comparação é feita com Cristo. É como quando nós olhamos para montes. Se nós olharmos para montanhas aqui no plano terrestre, enfim, num plano horizontal, nós vamos talvez comparar a Serra da Estrela, se tivéssemos possibilidade, com a Serra de Sintra, e veríamos, não, a Serra da Estrela é bem mais alta do que a Serra de Sintra, é óbvio. Mas se subirmos num foguetão, passarmos a estar no espaço, enfim, estivermos na Lua e olharmos para a Terra, a Serra de Sintra e a Serra da Estrela praticamente serão planas. Não iremos identificar diferença absolutamente nenhuma. E podemos dizer que é exatamente neste plano que Deus olha para o homem. É como se Deus estivesse à distância, uma distância suficiente para poder comparar todos os seres humanos ao mesmo nível. Por isso, não há quem busque a Deus. Por isso não há um justo sequer, por isso realmente não há ninguém que se possa pôr em bicos de pés e dizer: Senhor, eu sou melhor que o outro. É exatamente por isso que toda a humanidade necessita de Cristo. Toda a humanidade, sem exceção, necessita ter esse relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, pois senão seremos realmente inúteis naquilo que fazemos. Um dos grandes homens de Deus do século passado, João Wesley, ele terá dito a certa altura: Senhor, não permitas que eu viva para ser inútil. A preocupação deste homem realmente era poder viver dentro da vontade de Deus. E aquilo que nós fazemos é realmente inútil quando nós olhamos para as nossas ações. As nossas ações são como grãos de pó em cima de uma balança, não pesam absolutamente nada. Já no último programa eu dei esta ilustração que eu creio que representa bem o que significa a inutilidade das nossas ações diante de Deus. E eu contei aquela história que eu vivi com a minha esposa quando andávamos à procura de casa. E os meus filhos, ao ver a dificuldade que nós tínhamos, a dificuldade financeira, então eles juntaram-se os 3 e diziam: pais, nós podemos ajudar também a comprar a casa. Nós temos lá em casa 50 cêntimos e ajudamos a comprar a casa. É óbvio que a atitude deles era muito nobre, nós ficámos muito sensibilizados com isso, mas era inútil. Não servia de nada eles poderem dar os seus 50 cêntimos para ajudar a comprar uma casa que custa milhares de euros. O problema não eram 50 cêntimos. O problema era todos os milhares de euros que eram necessários. Então, não desvalorizando no mesmo a atitude dos meus filhos, que eu achei muito nobre, continua na mesma a ser inútil aquela ação. Assim como são inúteis muitas ações que nós fazemos na tentativa de saldar a nossa dívida para com Deus. É por isso que o texto bíblico diz que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata,
mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Ou seja, não há ouro, não há prata, não há boa ação que eu possa fazer para saldar a dívida que eu tenho para com Deus. A única coisa que pode satisfazer realmente a justiça de Deus é o sangue derramado por Cristo Jesus naquela cruz. E o facto de Jesus Cristo ter ressuscitado ao terceiro dia comprova do que a sua ação foi uma ação genuína e foi uma ação que teve valor diante de Deus. Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia e por isso ele subiu aos céus e hoje intercede por si e por mim. Quando nós aceitamos esta dádiva de Deus, quando nós aceitamos, podemos dizer na mesma linguagem, este crédito que Deus nos oferece, então aí a nossa dívida para com Deus é saldada. E por isso nós podemos então dizer com confiança que nós temos um relacionamento com Deus através da fé em Cristo Jesus. O texto bíblico é muito claro sobre este assunto. É por causa desse sangue que nós podemos relacionar-nos com Deus. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 14 a 16 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este é o Deus que nós temos. E o Senhor Jesus Cristo é este que nos faz relacionar com Deus, o sumo sacerdote, aquele que faz a ligação do homem com Deus. Não há outro. Não há outro meio, não há outro sumo sacerdote, não há outra pessoa que nos possa fazer relacionar com Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E eu gostaria que neste momento você revisse um pouco quem são as pessoas que você acha que têm feito de intermediário entre você e Deus. Ponha essas pessoas de lado. Podem ser santos tremendos, podem ser pessoas tremendas na sua vida, mas elas não poderão ser intermediários entre você e Deus. Só Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Por isso mesmo o texto bíblico, voltando aqui ao livro de Romanos, no capítulo 3, verso 13, ele continua ainda a falar acerca de quem nós somos. Mais uma vez, vai fazer declarações bastante fortes. Por isso, agarre-se bem aí à sua cadeira para ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para lhe dizer. E diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. É necessário dizer que aqui a palavra de Deus não está a falar de uma pessoa em particular. Este é o primeiro aspecto. Porque senão a pessoa dizia: mas eu não me revejo nestas declarações, eu não sou assim. Claro que não. Aqui o texto bíblico está a falar da natureza humana, está a falar do género humano, de toda a humanidade. E infelizmente nós vemos que muitas vezes há pessoas assim. Têm na sua boca tanta amargura, têm na sua boca tanto engano, tanta malícia, tanta maldade, que são capazes realmente da sua boca, da sua língua, surgir quase como veneno. E às vezes nós temos aquela expressão que usamos de uma forma comum entre nós: cuidado, não mordas a tua língua, não é? E é isto no sentido de dizer que se tu morderes a tua língua que tem tanto veneno, ainda morres envenenado. Às vezes as pessoas usam esta expressão e de alguma forma ela salta daqui, destes textos do livro de Romanos. É verdade que nós, seres humanos, temos a nossa boca como um instrumento que pode abençoar pessoas. As nossas palavras poderão servir como realmente um bálsamo para a vida de alguém, mas também as nossas palavras poderão matar e destruir pessoas à nossa volta. É um dos instrumentos mais poderosos que o homem tem. É por isso que o livro de Tiago, no capítulo 3, verso 5, descreve a língua, descreve a nossa boca como algo tremendo. E diz assim, eu gostava mesmo de ler este texto, que é muito importante para nós entendermos a nossa língua, o poder que ela na vida de outros. Diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Você não me escreveu a dizer quem você é, mas parece que a palavra de Deus nos conhece, a si e a mim, tão bem que ela sabe que da nossa boca muitas vezes sai bênção, mas da nossa boca muitas vezes sai maldição. Mesmo às vezes quando nós não temos intenção, por vezes saem palavras que magoam aqueles que nos rodeiam. Por vezes até aqueles que nós amamos profundamente. Nós somos capazes de proferir palavras que magoam e destroem a vida de outros. Então é por isso que a palavra de Deus nos mostra que a boca ela está cheia de maldição, de amargura. Isto diz no verso 14. Ela mostra realmente que é uma situação que nós temos de inverter, temos que controlar, temos que, entregar a nossa boca, a nossa língua nas mãos de Deus, para que Ele possa transformar, para que Ele possa, eu vou usar aqui uma expressão que talvez não é hábito, mas Ele possa santificar, tornar essa língua santa. Talvez você tenha dificuldades com palavrões, talvez você tenha dificuldades em dizer mal de outras pessoas. É necessário que Deus venha tocar na sua língua e você deixe esses hábitos. Deixe de dizer mal do vizinho, deixe de dizer mal da vizinha, deixe de dizer mal do seu médico de família, deixe de dizer mal dos políticos. Passe a abençoar essas pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos, como cristãos, dizer bem daqueles que nos maldizem. Você ouviu bem, o rádio não está variado. Você ouviu. Dizer bem daqueles que nos maldizem. Este é o critério de Deus para os cristãos. Infelizmente vejo cristãos que muitas vezes dizem mal até daqueles que dizem bem deles. Então temos que inverter este sistema de valores para que da nossa boca não possa sair bênção e maldição. Cantamos louvores a Deus quando vamos à igreja e depois chegamos a casa e dizemos mal do vizinho ou do marido ou da esposa. Não pode ser. Transforme essa sua língua, deixe Deus tocar para que você possa começar a derramar bênção à sua volta. O verso 15 diz: são os pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Mais uma vez o texto vai nos trazendo o retrato de quem é a humanidade. Desconheceram o caminho da paz. Tantos tratados de paz nós ouvimos falar. Tantos acordos que são forjados, são, logrados, deixam, logo no início são postos de lado assim que são escritos. Porque realmente o homem deixou de conhecer os caminhos da paz. O verso 18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mais uma vez traz esta reflexão sobre quem é o homem. Porque quando há temor de Deus, todas as outras coisas são transformadas. Quando o homem tem no seu horizonte Deus, então realmente ele tem temor de Deus e começa a respeitar o seu próximo. E o verso 19 deste capítulo 3 de Romanos ainda diz: ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. O texto mostra aqui que ninguém é justificado por boas ações, por obras da lei, mas a lei, a palavra de Deus e as obras são para nós entendermos quem nós somos e as nossas limitações. O verso 21 ainda diz: mas agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que em Jesus Cristo creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Este texto bíblico aqui tem palavras bastante difíceis para nós entendermos, mas cada palavra aqui tem um significado profundo. A palavra de Deus mostra que realmente todos necessitamos da graça de Deus. Não há ninguém que possa colocar-se numa posição mais à frente que outro. Eu não posso, você não pode, ninguém pode se colocar à frente uns dos outros. Todos estamos debaixo do pecado, todos carecemos da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, todos podemos ser justificados gratuitamente. O
que é que isto quer dizer? Ou seja, podemos ser declarados por Deus de uma forma gratuita, como um presente, porque Deus satisfez a sua justiça na pessoa de Jesus Cristo. Era como se nós estivéssemos diante de um tribunal e tivéssemos, enfim, somos culpados realmente dos nossos atos, mas Jesus se aproximasse do juiz e dissesse: eu fico no lugar desta pessoa, eu fico no lugar do Paulo, eu pago a pena que ele deveria pagar. E então o juiz declarava: ok, Paulo, tu podes sair, tu tornaste-te justo, tu não vais pagar a pena porque eu vou atribuí-la a Jesus Cristo. É o que esta palavra aqui quer dizer, justificados gratuitamente. Somos declarados justos por parte de Deus Pai por causa da redenção, por causa daquilo que Cristo fez. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.